empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Bom dia, sou o professor André Luiz Bezerra. Nós estamos encerrando o curso hoje, no dia 5 de junho, com o projeto integrador. Nosso projeto teve início no dia de ontem, no dia 4 de junho, com apresentações de temas relacionados a trabalho inclusivo no mercado de trabalho. Das apresentações em torno das questões do trabalhador, da trabalhadora após os 40 anos de idade. Tivemos também a apresentação das pessoas com deficiência, e foi coroado a finalização da temática de ontem a respeito da comunidade LGBT junto ao mercado de trabalho. E para amanhã de hoje, estão reservados mais 2 temas que eu quero compartilhar com vocês através dessa breve apresentação em torno do escopo do nosso projeto integrador. O projeto integrador do curso de assistente administrativo tem como supervisão pedagógica Dani e Camelo. O nosso projeto ele tem como tema principal a empregabilidade inclusiva, os desafios da inserção de pessoas no mercado de trabalho. O preconceito e a discriminação ainda são obstáculos para que pessoas consigam suas inserções no mercado de trabalho. Esta constatação contribui para que os talentos não sejam percebidos, reconhecidos e contratados, ocasionando a falta de oportunidade para com todos. Eis a nossa justificativa do nosso projeto. Foram estabelecidos também objetivos para os nossos trabalhos. Primeiro, demonstrar que a contratação de pessoas diferenciadas em suas aptidões profissionais favorece o aumento da produtividade do trabalho. O segundo objetivo, estimular a melhoria do clima organizacional pela diversidade de talentos. O terceiro objetivo, a melhoria da criatividade e inovação no ambiente. E, finalmente, o nosso quarto objetivo, incentivar práticas inclusivas nas empresas. O nosso projeto foi subdividido em 5 subtemas. Ontem nós tivemos, dia 4 de junho, o trabalho pós 40 anos de idade, PCD e, em seguida, a comunidade LGBT. E hoje nós teremos o tema mulher e o tema inclusão racial. Aqui são as marcas formativas do SENAC. O SENAC, durante a sua formação, qualificação profissional, espera que até o final nossos alunos estejam capacitados com conhecimentos, habilidades e atitudes norteadas por um domínio técnico científico, com atitude empreendedora, visão crítica, atitude sustentável e atitude colaborativa. Essa apresentação agora vai ser feita pelo Ítalo, a Maria Eduarda, a Ariana e a Beth. O tema que eles vão desenvolver tem a ver agora com as questões dentro do mercado de trabalho, das questões dos preconceitos, discriminação raciais, né? É outro tema também muito importante. Nós testemunhamos os últimos eventos que aconteceram no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos, há poucos anos atrás, a morte da Marielle no Rio de Janeiro, que além de ser a morte de uma mulher, mas pelo símbolo que ela representa, né? Uma luta pela desigualdade, uma luta pela inserção da educação, do trabalho de pessoas, e ela como mulher negra, né? Representou um ícone que tocou o coração do mundo inteiro, né? E nesses últimos dias, lá o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Da morte, né? de um homem negro, que causou revolta em toda a América, né? Então, o tema que a equipe vai apresentar agora, ela está extremamente conectada com a contemporaneidade, né? Tanto do Brasil como do mundo. Primeiramente, né? Bom dia a todos, pessoal. A gente vai fechar aqui com a nossa equipe, que vai falar sobre a inclusão racial no mercado de trabalho. E antes de falar do que a gente pode fazer para aumentar a inclusão, a gente precisa atentar principalmente às causas da discriminação racial no mercado de trabalho e o dia a dia das pessoas que sofrem com isso. A gente pode começar
entendendo o que significa discriminação. A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU, que é ratificada pelo Brasil, ela diz que discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e o exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e às liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. E a gente pode dizer que numa sociedade dita civilizada como a nossa, a sociedade brasileira, esse tipo de situação jamais deveria ocorrer, né? Mas, infelizmente, ela acontece. E os motivos, eles são muito profundos. E para a gente responder todos esses questionamentos, a gente elaborou algumas perguntas que vão ajudar a gente nessa apresentação. A primeira pergunta que a gente formulou foi: quais fatores levam à discriminação racial no mercado de trabalho? A gente pode dizer que o trabalho ele foi inicialmente usado no país como ferramenta de opressão e aprisionamento da população negra. A invisibilidade dos trabalhadores negros hoje é resultado direto da forma como a divisão social do trabalho foi constituída entre a gente. O sistema escravista, ele racializou, entre aspas, toda a estrutura da sociedade brasileira, e a permanência do racismo é um traço estruturante fundamental. No Brasil escravista, os papéis que eram dados aos indivíduos eram determinados pela cor da pele. Enquanto o trabalho na administração pública, política, justiça, nas atividades comerciais, era reservado à população branca. Então, o trabalho manual das matas, fazendas e minas era realizado por negros, e os trabalhos mais qualificados, considerados nobres, eles já eram exercidos por uma minoria branca. E isso atingiu primeiramente os escravos, e depois passou a atingir os negros, que foram considerados livres após a abolição da escravidão no papel. Os negros, eles foram abandonados sem qualquer tipo de assistencialismo após a abolição. Eles foram obrigados a morar em locais ruins, onde até hoje se vêem as marcas desse passado. Os lugares que eles habitaram atualmente, eles continuam com a grande maioria da população negra. Eles possuem quase nenhum saneamento básico, nenhuma educação, nem perspectiva para mudança de vida, ok? E esses fatores, que são tão enraizados na sociedade, eles fazem que o mercado de trabalho enxergue os negros como pessoas incapazes e sem instrução, que é o que o mercado de trabalho enxerga a gente. E agora eu vou passar para a Maria Eduarda, onde ela vai falar sobre a nossa segunda pergunta. Bom dia, sou a Eduarda e eu vou falar sobre a segunda pergunta, que ela diz como ocorre a discriminação racial no ambiente de trabalho. Os negros, eles sofrem dificuldade na progressão de carreira, na igualdade de salário, e eles são os mais vulneráveis a sofrer assédio moral no ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. Eles enfrentam 3 tipos de discriminação no ambiente de trabalho, que é a discriminação ocupacional, a discriminação salarial e a pela imagem. A ocupacional, ela questiona a capacidade do negro de desempenhar determinada tarefa, uma tarefa mais complexa. E eles, mesmo que ele seja capacitado para tal função. A discriminação salarial, ela vem através do desrespeito, do desrespeito na remuneração, da discriminação salarial entre negros e brancos, sugerindo que o trabalho do negro tem menor valor. E, por último, a discriminação pela imagem, que é através da cor da pele, dos cabelos crespos, dos dreads, e por conta disso eles são alvo de preconceito e deixam os negros de fora de diversas oportunidades de trabalho. Vou falar também sobre a pergunta 3, que ela diz assim: de acordo com as categorias profissionais, como a discriminação racial está presente no mercado de trabalho? De acordo com o levantamento do IBGE, a ocupação da população preta e parda supera a da população branca
em 4 dos 10 grupos de atividades pesquisados pelo Instituto: na agricultura, na construção, no serviço de alojamento e alimentação e principalmente nos serviços domésticos. A distribuição percentual dos trabalhadores entre grupos de atividades mostra que 8,5% do total de negros e pardos ocupados no país atuavam em serviços domésticos, enquanto 5% da população branca ocupada atuava na mesma área. Em contrapartida do total de brancos ocupados no país, 19,2% estavam na administração pública, contra 15,6% representados por pretos e pardos. Sem falar que ainda há casos extremos, como analisados pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, onde havia a completa ausência de negros entre os cargos mais altos. Meu nome é Ariana, eu vou falar sobre a quarta pergunta. A taxa de desemprego dos negros é sistematicamente superior à dos brancos? Segundo dados da PNAD, a taxa de desemprego entre os brasileiros que se declaram brancos são 9,8%. Permaneceu significativamente abaixo da taxa de desocupação dos declarados pretos, 15,2%, e pardos, 14%. A taxa de desemprego média global é de 12,2%. De acordo com o IBGE, esta parcela da população representa mais da metade dos trabalhadores brasileiros, 53%. Dentre os pretos e pardos, muitos não têm acesso à escola. O poder de compra dessa população acaba sendo menor. Em 100 anos de libertação dos escravos, esta pesquisa mostra que existe desigualdade ainda expressiva no país. Pergunta 5. Como a discriminação afeta de diferentes formas as mulheres negras no mercado de trabalho? Tanto mulheres brancas como pessoas negras possuem dificuldades no mercado de trabalho. Segundo Sergei Soares, presidente do IPEA, entre 2014 e 2015, quando comparamos entre si, enquanto o diferencial das mulheres brancas se explica exclusivamente por um diferencial salarial. As mulheres negras sofrem os diferenciais de salário puro das mulheres brancas e ainda o diferencial do salário puro dos negros, mais um diferencial devido à inserção, mais um enorme diferencial devido à qualificação, embora menor que o dos homens negros. Ou seja, as mulheres brancas e os homens negros possuem desvantagem em relação aos homens brancos. E as mulheres negras possuem ainda mais dificuldade que todas as outras classes mencionadas. A percepção do brasileiro sobre discriminação por gênero e raça no mercado de trabalho aumentou. Em uma pesquisa mostra que 64% dos entrevistados concordam que mulheres ganham menos por serem mulheres e 52% que negros ganham menor pelo fato de serem negros e 72% que a cor da pele influencia a decisão de contratação por empresas. Agora a Beth vai fazer pergunta 6. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Agora eu vou falar a sexta. Como os índios são afetados e como eles sofrem a discriminação. Podemos dizer que a situação dos índios no mercado de trabalho também não é animadora. Eles que possuíam uma população de mais de 3 milhões de habitantes no Brasil, em pouco mais de 150 anos, tiveram sua população resumida a 700 mil. Hoje não é muito diferente, pois o número atual de índios no Brasil é de aproximadamente 800 mil, 0,4% da população. Muita gente, por incrível que pareça, ainda pensa que o índio só pode ser considerado como tal. Só se anda nu, vive em aldeia, não usa aparelho eletrônico e os próprios costumam se utilizar deste preconceito para desmerecer os próprios aqueles que lutam para que a sua cultura se mantenha. Existe uma imagem negativa da nossa sociedade que se diz que o índio é incapaz, vagabundo e etc.
Nas escolas, por exemplo, era ensinado que o índio foi substituído pelo negro, porque o índio era preguiçoso. De acordo com o Instituto Ethos, dentre as 500 maiorias empresas para se trabalhar no Brasil, nos quadros de conselho administrativo, o executivo, a população indígena não consta com nenhum representante. Nos cargos de gerente, supervisão, encontramos apenas 0,1% de indígenas representados. O maior índice de inserção está na faixa de jovens aprendizes, com 0,4%. O medo do preconceito tem obrigado o índio a camuflarem suas origens para conseguir emprego. Muitos se apresentam como negro ou nordestino, e mesmo assim disfarçados. Os índios, em geral, só conseguem conquistar vagas mal remuneradas, que existem muito esforço, que estão à disposição no mercado de trabalho. No fim das contas, acabam ocupados como pedreiros, boias frias, carpinteiros ou empregados domésticos. A média salarial dos indígenas é de R$ 937. Agora eu vou falar qual é a melhor forma de lidar para combater a discriminação e aumentar a inclusão racial no mercado de trabalho. Solução. O racismo é componente da estrutura do mercado de trabalho. Sob qualquer aspecto que observe, a raça pesa. É um condicionante que influencia o lugar do negro nos postos de trabalho. Não existe desenvolvimento econômico sem justiça social. É preciso promover a justiça social e a diminuição de pobreza. Não se diminui a pobreza sem dar condições iguais a todas as pessoas para que possam produzir, ter um trabalho decente, um trabalho digno. Por fim, é um tema de desenvolvimento social e econômico, porque estamos falando de força de trabalho de igual valor. E quando incluímos essa juventude negra de participar de força de trabalho produtiva no Brasil, perdemos dinheiro, perdemos na economia, perdemos no desenvolvimento econômico, perdemos na produção da justiça social e precisa equalizar as liberdades de acesso à educação, em qualquer nível, que permitam às pessoas ingresso independente de raça. No mundo do trabalho, também tem que haver um bom sistema de cotas, solução que não é permanente, mas necessária para se alcançarem percentuais melhores, especialmente na esfera privada. Turma, uma música do famoso cantor Gabriel Pensador. O nome da música, como vocês podem ver, é Racismo é Burrice. E após o término da música, a gente vai comentar sobre ela, ok? Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não
seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice e a ignorância é um ponto final. Faço uma lavagem cerebral. Negro e nordestino constroem seu chão. Trabalhador da construção civil, conhecido como peão. No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento, ou que lava o chão de uma delegacia, é revistado e humilhado por um guarda nojento, que ainda recebe o salário e o pão de cada dia, graças ao negro, ao nordestino. E todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido. Tire a burrice do peito e me dê ouvidos. Me responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem, seja você ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você, porque o racista na verdade é um tremendo babaca, que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca. E desde sempre não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fossem o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica. Ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Todo mundo que é racista não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral, mas isso é compromisso seu, eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Até porque eu conheci o Gabriel Pensador desde pequeno, né? Desde a época da TV União ainda, que a minha irmã ela vivia assistindo, aí de tabela, né, a gente acabava escutando também. O Gabriel Pensador, eu sempre gostei das músicas dele, e só depois que eu cresci, depois de ver as letras dele, aí é que eu percebi por que ele se chamava O Pensador, né? Porque as críticas dele são sempre cirúrgicas, e ele sempre aponta as falhas da nossa sociedade, né? E o que a gente pode fazer para melhorar o mundo. É realmente muito boa. Alguém mais quer comentar? Ítalo, eu queria fazer só um acréscimo para a equipe e para as pessoas que tiverem interesse. O Jornal Diário hoje, ele retrata uma matéria que chama-se assim, Vidas Negras Importam. Essa matéria fala de depoimentos de algumas pessoas, inclusive uma juíza que encontra muita resistência na magistratura. E o que me chamou a atenção é que elas apenas têm 33 anos, né? Tem também uma pessoa estudante falando que encontra muitos obstáculos na educação hoje também por conta da cor. Professora também. Então, assim, é muito interessante
documentário que está no Jornal Diário de hoje, Vidas Negras Importam. Até o Gabriel Pensador, ele fala na letra dele que o pior do racismo não é o racista, mas aquele que pensa que o racismo não existe, aquele que se incomoda com a frase que diz que vidas negras importam e vem logo comentar: não, vidas negras importa, não importa mais que a nossa, não. Todas as vidas importam. Mas aí é que está o negócio. Só todas as vidas vão importar quando as vidas negras também importarem. É isso a mensagem que a frase quer trazer. E sobre a música, né, que a gente acabou de ouvir, através de versos refletidos, né, do que ele pôde observar, ele traz à tona uma questão que insiste em ser velada, ignorada pelo povo brasileiro, que é a discriminação e o preconceito, né? Uma realidade que ele próprio diz que não consegue entender, vendo essas atitudes partirem de uma população que deveria ser unida, né? Que pela sua diversidade, que por todas as miscigenações que os brasileiros passaram, deveriam optar pelo acolhimento ao invés do preconceito, o que se há de concordar que é uma grande burrice, e é daí que surge o ponto de que o racismo é burrice. Aí depois a música vem lembrar de como os negros são os que ajudaram a construir o Brasil que vivemos, os negros e os nordestinos também, que vieram para a cidade grande atrás de trabalho, cita os trabalhadores da construção civil, cita os que constroem os apartamentos ou que lavam o chão de uma delegacia. Eles não têm nenhum direito a ter seu trabalho reconhecido, eles não têm sequer esse direito, e ao invés disso, a sociedade agradece eles, sendo taxados de ladrões e revistados e humilhados só pela cor. Aí, quando chega nas partes finais da música, ele se dedica, né, a falar sobre a raiz do racismo e o racista, que passou a vida toda se alimentando de estereótipos raciais, que sequer passou para uma vez na vida para se questionar sobre as coisas negativas que cresceu ouvindo sobre os negros, nordestinos, índios, através de comentários aleatórios ou piadas que seriam engraçadas se não fosse um espelho da ignorância que assola a nossa sociedade, né? E para terminar, com chave de ouro, a gente vê uma grande sacada, né, do cantor, porque ele sabia que durante a música o ouvinte poderia até estranhar que ele fosse a favor de uma, entre aspas, lavagem cerebral nos racistas, porque uma lavagem cerebral, o que a gente entende? A gente entende como um processo para manipular uma ideia na cabeça de alguém, sem que a pessoa não tenha nem o discernimento para entender a ideia que foi forçada a ter. Aí, quando chega nos últimos versos da música, ele vem explicar para a gente que a lavagem cerebral que ele propõe é justamente o contrário, porque o racista, desde pequeno, ele sofreu uma lavagem cerebral. Ele já está com a lavagem cerebral porque ele passou a vida toda aprendendo que o negro é ladrão, aprendendo que o índio é preguiçoso, que o nordestino é burro, etc. Aí, durante toda a música, na verdade, o cantor ele convida o racista a lavar o cérebro. Ele quer que lave o cérebro, porque o cérebro está totalmente sujo de preconceito. E quando a gente faz a lavagem cerebral, o racista ele é chamado para esquecer tudo de negativo que ele pensa sobre os que são diferentes dele, largar a burrice e começar a entender e aceitar o mundo como ele é. Se alguém puder comentar mais alguma coisa, os comentários são livres. Sim, eu sinto na pele bastante a respeito de todas as questões, principalmente por eu ser negro. E eu já sofri bastante com isso. E uma das inspirações musicais, falando de música, foi os Racionais MCs, que eu escutava muito quando eu era, assim, estava no ensino médio, entrei no ensino médio. Fui conhecendo o funk ostentação, essas coisas, porque quando a gente é da favela é o que está ao redor da gente. A gente escuta funk ostentação, não sei se todo mundo se lembra, Nego do Borel, essas coisas antigamente. Aí veio entrando o rap. Aí entrou o rap nacional na minha vida. E tipo, eu sou viciado até hoje em Racionais. E cada letra do Racionais, principalmente Negro Drama, vem contar realmente a realidade de um negro dentro da favela, dentro da sociedade. Principalmente quando ele fala muito de São Paulo, que é por lá onde eles estão situados. Praticamente o centro econômico do país é São Paulo.
eles retratam muito essa questão. Em São Paulo, se a cidade, se a floresta de pedra. Aí, tipo, quando eu tava escutando a música do Gabriel Pensador, né, a respeito do racista, eu lembrei muito dessa música. E me lembrei de uma história que tem dentro de outra música dos Racionais, que eu até abri aqui para ver, que é A Vida é um Desafio. E logo no começo da música tem um depoimento que o Mano Brown disse que a mãe falou para ele quando ele era pequeno. Filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, tipo, isso ficou na minha cabeça. E se você escutar a música por completo, você vai entender o que a mãe dele estava falando. Que realmente a vida é um desafio, principalmente por você ser preto. E, tipo, no decorrer da música, logo no comecinho, a mãe dele fala isso. Aí ele disse que passou alguns anos, ele pensou, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que acontece. 2 vezes melhor como? Ou melhor, ou ser melhor ou pior de uma vez. E sempre foi assim, você vai escolher o que tiver mais perto de você. Tipo, ele fala essa questão justamente por conta que ele vive na favela, o que está mais perto dele. Tráfico de drogas, tudo isso que infelizmente foi posto lá atrás, há 100 anos atrás, quando os negros foram abandonados para as favelas. E tipo, eu vivi essa realidade, não vou mentir. Eu não vou mentir que quando eu era pequeno, meu sonho não era ser jogador de futebol, não era ser... Como a maioria do sonho dos meninos hoje em dia é ser jogador de futebol. Antigamente era bem mais pesado. A gente sonhava em ser o quê? O dono da biqueira, dentro da favela. Eu não vou mentir, eu tinha esse sonho. Não vou mentir. Mas também é por quê? Porque eu era rodeado disso. Dentro da própria escola eu era rodeado disso. Tipo, eu vi os meninos... Hoje, menino que estudava comigo dentro da escola, hoje tá aí. Tá no mundão, fazendo os corre que a vida proporcionou para eles. Alguns já foram assassinados. Né? Mas, tipo, eu não tive a oportunidade de ser esse tipo de gente. Mas eu escolhi desde pequeno. Desde que o dia que um professor chegou para mim e fez uma brincadeira com os meninos me chamando de ausência de cor. E, tipo, isso marcou muito na minha cabeça. Porque, para quem não sabe, a ausência de... A cor preta é a ausência de todas as cores. Tipo, isso me marcou muito na minha vida. Fora os outros apelidos, eu sofri muito racismo quando era no ensino médio. Tipo, eu não culpo as crianças, os adolescentes, assim, por conta que é culpa dos pais dele. Por conta da educação. Percebi que alguns mudaram, mas eu percebi também que outros não mudaram, continuaram do mesmo jeito. Tipo, hoje eu posso olhar para trás e ver que tudo aquilo que eu passei a respeito de sofrer esse preconceito por conta da cor da minha pele, porque hoje eu admito, eu sou negão. Hoje eu falo se alguém vier me perguntar, eu digo, eu sou negão. Então, assim, falando sobre o trabalho, parabéns, é mais um tema bastante relevante nesse nosso trabalho, nessa nossa jornada de vida. Assim, quando eu era criança, sabe, num parente, eu também sofri por conta disso. Tinha uma amiga branca da MAVDC, de frente lá de casa, que a tia disse que ela não podia brincar comigo porque lá vinha a neguinha, né? Só que a neguinha cresceu, estudou, graças a Deus, e a branquinha ficou para trás, né? Com toda aquela discriminação das tias e tudo, conseguiu fazer com que a menina também pensasse da mesma forma. Infelizmente, como o Henrique falou, os pais influenciam muito. Acho que tem que ter a questão de você interagir com todos, explicar, ensinar, falar que se uma pessoa não gosta de A ou de B, você não é obrigada a fazer, você tem que ter a sua personalidade. Então, eu cresci com aquilo ali, mas eu não trago as coisas da minha vida como trauma. Eu trago tudo como um ensinamento. Nada a gente tem que levar na vida como trauma. Ah, porque eu tenho um trauma de destaque. Não, a gente tem que aprender a conviver com aquilo dali, superar e mostrar que a gente é capaz. Né? Então, assim, eu passei por isso, mas adiante no emprego fui muito humilhada por um profissional da saúde, do qual, por ser negra, mulher,
né, trabalhando não era preciso, que ele queria falar com a pessoa do sexo masculino que fosse graduada. Eu respondi que para ser graduado, eu era, mas eu não precisava exibir no meu dedo no anel, não, porque a minha graduação, meu conhecimento está aqui, não é no dedo. Então, a gente tem que superar tudo isso, vencer e saber que todos nós somos capazes de tudo, né? A gente tem que estar aqui para poder aprender e dividir com todos o nosso conhecimento. Então, assim, parabéns, um tema maravilhoso, foi muito boa a apresentação. Voltando ao assunto do Henrique, né? Eu gostei muito do que ele falou, e essa frase do Racionais que ele falou, né? Que vocês têm sempre que ser 2 vezes melhor. E como que pode ser 2 vezes melhor se você está 100 vezes atrás de todo mundo por causa do nosso passado? Eu queria dizer também que eu sofri racismo no ensino médio. E é geralmente difícil encontrar algum negro que não sofreu racismo. No ensino médio, eu sofri racismo por uma professora que ela fazia questão de dar nota baixa para todos os alunos escuros. Todos os alunos negros ganhavam nota baixa na aula dela, sem explicação nenhuma. E também ela tratava eles diferente, chamando eles de burro sempre. Comigo também, às vezes eu não tinha tempo de fazer o dever, né? Quando um aluno branco não fazia o dever, ela era super compreensível. Quando o aluno negro não fazia o dever, ela gritava para a sala inteira ouvir. Ela fazia questão de humilhar cada um deles. E, por incrível que pareça, por causa da minha não vivência na época, eu estava na 7ª série, na verdade, eu disse ensino médio, eu acho que eu me confundi, foi na 7ª série. Aí, por causa da minha não vivência, eu só fui perceber isso depois de todo a carga que eu comecei a acumular na minha mente, sabe? E a gente vê na sociedade como isso está completamente enraizado. O meu primo, ele é negro e ele não gostava de se apresentar como negro para as outras pessoas. Ele dizia, sabe o quê? Ele dizia que era negro branco. E, tipo, a minha mãe também sofreu racismo. De vez em quando ela conta a história de uma vez que um menino foi fazer hora com ela, chamou ela de Pelé. Ela, com tanta raiva, foi e deu uma tijolada na cabeça dele. Me ensinou a melhor forma de combater o racismo, né? E ela morre de achar graça dessa história também. E, realmente, a gente é muito mal visto pela sociedade e ainda realmente a gente vê como o nosso passado ainda não se apagou, ele ainda permanece na sociedade. Não faz nem 30 anos que as comunidades da favela, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, elas eram totalmente proibidas, o Estado ele fazia toda a forma de repressão, né, contra as favelas e tal, sendo que isso é só uma cicatriz do que a própria sociedade criou, né? É um efeito em cadeia e quando a população ela busca um lugar melhor para viver, mesmo sendo um lugar precário como numa favela, ela ainda ganha a repressão do governo. Então não tem nem a chance de ter não tem nem a chance de ser agradecido, né, pelo trabalho, acaba sendo humilhado pela própria sociedade que ajudou a criar. Olá, gente, bom dia. Vocês não me conhecem, mas meu nome é Fernando. Eu sou amigo do Ítalo. E só fazendo uma pontuação, na questão do que vocês estavam falando é sobre sofrer o racismo, né? O rapaz falou, e eu estava me recordando que nem sempre o racismo ele vem de uma forma falada, verbalizada, sabe? Muitas vezes é silenciosa, é só pelo olhar. Eu já sofri esse tipo e ele é bem incômodo, sabe? Não sei se algum de vocês já passaram, mas, por exemplo, você entra numa loja. Geralmente você vai dar uma volta no shopping, nas Americanas ou em qualquer outra loja, e daí você, às vezes, entra só para olhar mesmo. E daí, aqueles guardas, eles ficam vigiando você, sabe? Eu, como uma pessoa negra, eu me sinto
me sinto vigiado, é uma espécie de incômodo, sabe? E eles realmente ficam atrás de você a loja inteira. É como se, é negro, vai roubar, vai fazer alguma coisa. Então, tem muito dessa coisa, também desse preconceito, que não é falado, não é verbalizado. É só questão de olhar mesmo, sabe? Que às vezes incomoda tanto quanto uma coisa que é falada, sabe, na sua cara. E isso é bem triste, porque já, já aconteceu com vários amigos meus negros, deles relatarem essas coisas, de questão de loja, né? Ficam sempre sendo vigiados como se só o fato de você ser negro é como se, peraí, a gente tem que dar mais atenção porque isso daí pode roubar, sabe? E esse tipo de pensamento é muito ruim, sabe? Você vê esse tipo de preconceito não falado, no caso, é só pelos olhares, só pelas atitudes em si das pessoas. Eu quero terminar agradecendo ao professor André e ao Senac, né, por proporcionar toda essa jornada com a gente. O professor André, em especial, porque ele orientou a gente em toda a jornada pelo Senac, assim como pelo projeto integrador. Eu me senti muito satisfeito, tanto como no curso, como a orientação que foi passada para a gente. E eu queria terminar com a frase do Nelson Mandela, que já está aqui fora, e eu quero dizer que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas elas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Muito obrigado a todos. E, assim, a gente finaliza a nossa primeira turma de qualificação do ano de 2020, né? Depois de tantas situações adversas que nós passamos, né, durante esse período agora, nós nunca imaginaríamos esse processo, né? A gente ouviu falar em coronavírus lá em novembro, em outubro, dezembro do ano passado, achávamos que isso estava muito longe da gente, mas quando foi, né, janeiro, fevereiro e março mesmo é que veio aí à tona essa questão, né, dessa doença, dessa pandemia, né? Que assim, que toda pandemia, eu acho que a Alane até bem colocou isso, ela traz, a gente não pode pensar só o lado da doença, a gente precisa pensar o lado também aí, né, do que é que a gente pode aprender com essa situação adversa, né? Então, a gente pôde, nesse momento, quem de vocês já tinham tido aula assim, online, gravando, ao vivo, né, na hora? Eu acho que talvez muitos de vocês é a primeira oportunidade que vocês estão tendo, né? Assim como o professor, muitos outros, né, instrutores, supervisão, todos nós, gente, tivemos que passar por inúmeros, né, treinamentos aqui internos, e estamos ainda, porque isso aqui não se finda, né? Pelo contrário, está sempre se renovando, e é isso que a gente também pede a vocês, que não parem aqui, que seja aula remota, que seja EAD, que seja presencial, que vocês não parem a formação de vocês. É extremamente importante, e eu acho que hoje, nesse cenário de hoje, se fazer uma avaliação, porque, assim, teve a Revolução Industrial, né? Após a Revolução Industrial, a gente viu aí grandes mudanças no mercado de trabalho, as suas exigências, as suas formações, e agora a gente tem a pandemia. Então, pós-pandemia, a revolução pandemia, né? A revolução coronavírus. O que é que vem após essa revolução coronavírus? Então, a gente precisa, né, buscar estar preparados, certo? Investir na nossa formação, né, sempre, tá? Para que a gente possa estar dentro desse novo universo, né? Eu chamo isso dentro de um novo universo. Então, assim, que vocês tenham muito sucesso, pessoal. Eu quero, assim, desejar do fundo do meu coração muito sucesso para vocês, né? Que vocês possam aí,
né, logo, logo estarem no mercado, né, de trabalho, porque perfil, qualificação, competência, vocês têm, vocês demonstraram aqui, né, para o Senac. E outra coisa, hoje nós temos que ser empreendedores, né? Empreendedores não só de eu vou ter o meu negócio, vou abrir meu negócio. Não estou falando do empreendedor somente nesse sentido. Eu estou falando do empreendedor também pessoal, né, intelectual, certo? Existe também, né, esse lado do empreendedorismo. E nós precisamos buscar isso. Eu acho que assim, a base para que a gente possa aí, né, dar continuidade e a gente possa estar atendendo a essa revolução pós-coronavírus. Eu estou falando aqui revolução, mas eu estou usando essa expressão, né? Eu não sei, assim, existe ainda, né, aí toda uma questão mesmo política, enfim, tem todas as questões de que os estudiosos estão vendo, né, como é que vai ficar todo esse cenário, né? Mas a gente tem visto muitas lives, né, André e Sandra, que vem falando muito sobre isso, então acompanhem também. O Senac tem também apresentado, né, várias opções para vocês. Depois acompanhem as redes sociais do Senac, vejam, porque ele traz praticamente todos os dias, ele está trazendo uma programação com pessoas, com lives, né, que agora a gente não chama palestra, a gente lives, né, com lives, com dicas, tá, para justamente estar ajudando, né, vocês, nos ajudando, né, porque a gente também se coloca aí dentro desse contexto, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, espero rever vocês após outubro, se Deus quiser, porque eu vou retorno em outubro, e aí que a gente possa estar proporcionando para vocês novas experiências também, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Professor André, muito obrigada, viu, pela sua parceria, como sempre, né? Professor André sempre traz novidades para a gente. Quando ele nos apresenta um projeto, sente realmente muita segurança, porque ele nos passa isso, né? Juntamente com vocês, lógico, né? Essa aí é o aprendizado é uma via de mão dupla, tá? Então, o professor, ele tem um papel, né, extremamente importante, mas vocês são os protagonistas também. Minhas amigas, meus amigos, chegou aquele momento que eu não posso dizer que é um adeus, porque não existe. A caminhada, ela permanece. Fico aqui torcendo que cada um faça as melhores escolhas, vocês têm competência para fazer as melhores escolhas que virão daqui para frente. O convívio desse tempo foi enriquecedor para mim, para todo mundo. Criamos uma equipe madura, uma equipe que sabe o que está elaborando, criando. Criou-se, né, os vínculos emocionais, criaram muito fortemente entre todos, mas na certeza que esses liames fortalecem nossa caminhada. Ela não rompe nada, ela une, tá certo? E é isso.